Pessoal, amostragem, o que acontece aqui? Ele está falando então, vamos ver o que ele quer, mas o assunto aqui é amostragem em auditoria, tá? Amostragem em auditoria. O que vem a ser uma amostragem em auditoria? Pessoal, a amostragem em auditoria é o seguinte, vocês já imaginaram o seu auditor contábil, se um auditor que fosse fazer uma auditoria na empresa, vocês já imaginaram quanto tempo levaria para fazer a auditoria se ele fosse analisar todos os documentos necessários para realizar aquela auditoria? Por exemplo, ele foi fazer uma auditoria sobre a recuperação de PIS/COFINS sobre compras, né, de mercadorias. Ele iria ter que analisar todas as notas fiscais de entrada da empresa para conseguir apurar o valor do PIS/COFINS. Em se tratando de uma grande empresa, uma empresa pequena, talvez fosse com certeza seria mais fácil, ele poderia analisar 100% da população. Já vão acostumando com esse nome, população, né? Mas, na maioria dos casos, empresas de grande porte, que normalmente contratam um serviço de auditoria, ele não vai analisar 100% da população. O que vem a ser a população? A população é o conjunto total, ou seja, 100% dos documentos, né? Nesse caso seriam 100% das notas fiscais. Mas ele não vai analisar todas elas, ele vai pegar o quê? Uma amostragem. Claro que aqui, pessoal, eu peguei um exemplo meio chato aqui, porque o que acontece? Um exemplo que não deu muito certo. Porque quando uma empresa ela contrata uma auditoria para apurar a recuperação de imposto, ela vai ter que analisar todos os documentos, todas as notas fiscais para saber exatamente quanto que a empresa vai poder recuperar de imposto. Mas vamos supor que seja uma auditoria em outra área, né, onde ela tem ali uma gama de documentos para ser analisado e ela não vai pegar 100% daqueles documentos. Ela vai pegar aleatoriamente, aqui fazendo um trabalho de auditoria de forma aleatória, uma pequena amostra ali, uma pequena não, aí vai depender do auditor, né? Se ele vai pegar uma amostra menor, uma amostra maior, mas ele vai pegar uma amostra, então ele vai trabalhar por amostragem, por isso o nome, amostragem em auditoria, que é a NBC-TA 530, que ela regula isso, tá? Aí o que acontece? Vamos ver o item 1, ó. Amostragem em auditoria é a aplicação de procedimentos de auditoria em menos de 100% dos itens da população relevante. Ó, a população é o conjunto total. Agora eu pergunto para vocês, o auditor ele vai analisar 100% da população? Acabei de falar que não, em menos de 100%. Isso é amostragem, isso é amostragem. Pessoal, tá certo isso aqui? Tá certo, verdadeiro. Vamos ver se dá para eliminar? Dá para eliminar a B, só a B. Que quer as corretas, né? Item 2. A distorção tolerável é um valor monetário definido pelo auditor para obter um nível apropriado de segurança de que esse valor monetário não seja excedido pela distorção real da população. Tá, aqui, pessoal, vocês poderiam... Isso aqui tá certo, tá? Vou colocar aqui o V. Mas vocês podem, lá na hora da próxima, poderiam... Pô, será? Isso aqui nunca vi. Então coloca interrogação aqui. Vamos para 3. Estratificação é o processo de dividir uma população em subpopulações. Pessoal, isso aqui não existe, tá? Estratificação, dividir população de subpopulação, isso aqui tá erradíssimo, tá? Então nós poderíamos, a 3 é falsa. Só aí nós poderíamos eliminar então a C, que ele está dizendo que a 3 é correta, e a D, e ficaríamos com a alternativa A, tá? 1 e 2 somente. Então a 2, pessoal, ela está correta, tá? A 2 aqui ela está correta. Ele está dizendo que a distorção tolerável é um valor monetário definido pelo auditor para obter um nível apropriado de segurança de que esse valor não seja excedido pela distorção real na população, né? Então, ele tem que elaborar o tamanho da sua população ali de acordo com esse valor monetário. Só que o que acontece? Veja no item 4 aqui, pessoal. Quanto maior a taxa tolerável de desvio, maior o tamanho da amostra. Por que essa aqui está errada? Porque aqui, veja bem, pensem comigo, seu auditor ele está disposto a aceitar um erro, né? Aceitar um desvio que ele está dizendo ali, né?
maior, ou seja, se ele está disposto a aceitar uma distorção maior, um desvio maior na informação que ele vai levar para o seu cliente. Ele vai pegar mais, ele vai analisar mais documentos ou menos documentos? Ele vai analisar menos documentos. Então, aqui, ó, maior o tamanho da amostra? Não, menor. Aqui seria menor o tamanho da amostra, tá? E o contrário também é verdadeiro. Se ele estiver disposto a admitir menos desvios ou menos distorções nas suas análises, ele tem que aumentar o tamanho da amostra, ele tem que analisar mais documentos. E quem vai definir o tamanho dessa amostra é ele, auditor. Se ele estiver disposto a aceitar maiores riscos de amostragem, né, que nós chamamos também dentro da auditoria, se ele estiver disposto a aceitar um maior risco de amostragem, ele analisa menos documentos. De contrário, também é verdadeiro. Se ele não quiser correr tanto risco de amostragem assim, ele vai ter que analisar mais documentos. Entenderam? Por isso que está errada então a alternativa, o item 4, os itens corretos 1 e 2.